Glória a Deus. João capítulo 4. Eu estou na nova versão meio atualizada. É só um pouquinho diferente dessa aí, mas os irmãos vão entender, tá bom? Versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte. Por volta da hora sexta, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. Amém, irmãos? Pode se sentar, depois a gente vai lendo mais um pouco. Já é conhecido de nós essa passagem da mulher samaritana, mas nós vemos aqui algumas coisas que Jesus fez aqui. E como Jesus, ele se importa, né, com uma alma. E nós vemos que através dessa mulher, também outras almas foram salvas. Então você vê como que Jesus se importa com uma vida, como que Jesus se importa com a pessoa. Jesus, irmãos, é o maior ganhador de almas. Jesus, para ele se importa. Se tiver uma, ele vai. Se tiver 10, ele vai. Se tiver 30, ele vai. E aqui nós vemos que, todos nós sabemos, que Jesus aqui quebrou várias coisas para conversar com essa mulher samaritana. Porque geralmente nós sabemos que os judeus não conversavam com os samaritanos. Então ele superou preconceitos, barreiras culturais, raciais, sociais. Jesus, para salvar a minha vida e a sua vida também, ele quebrou preconceitos. Muitas pessoas talvez olhavam e diziam: isso aí não tem jeito de ser salvo. Tem gente que nós sabemos que não vai com qualquer tipo de pessoa. Mas Jesus, ele não se importa. Jesus, é importante é salvar a vida, é salvar a alma, é salvar a pessoa, é salvar aquela vida. Então, para os judeus, jamais eles iam conversar com um samaritano. Mas para Jesus, aquela mulher era uma vida. Mas para Jesus, aquela mulher precisava ser salva. E graças a Deus, irmão, que para Jesus nós somos uma vida. Graças a Deus que para Jesus, ele sabe que nós precisamos ser salvos. E por isso que ele morreu pela minha vida e morreu pela sua vida. Por isso que ele entregou a vida por nós. Por isso que ele morreu por mim e por você. Para quê? Para salvar a nossa vida. Para tirar a gente das garras do inimigo, assim, do jugo da condenação, melhor, e nos trazer para ele. Tirar nós da escravidão. Tirar nós que éramos levados a ídolos mudos. Hoje não. Hoje nós não adoramos ídolos mudos, hoje nós adoramos aquele que vive. Hoje nós adoramos Jesus que ressuscitou o terceiro dia. Então Jesus aqui, ele usa algumas estratégias para chamar a atenção dessa mulher samaritana. Irmãos, e se não fosse as estratégias de Jesus, aí você não estava aqui hoje não.
Você sabia que Jesus usa estratégia para chamar nós para Ele? Ele usa, irmão, ele usa criança, ele usa adulto, ele usa idoso, ele usa até para salvar a minha vida e para salvar a tua vida. Ele trabalha de forma assim sobrenatural, irmãos, na nossa vida. E aqui Jesus ele chega ao poço de Jacó, que Jacó dera por herdade a José, e ele senta ali, que ele estava a caminho de viagem. A Bíblia vai dizer que ele estava cansado. Quando Jesus senta ali, nós vemos que chega uma mulher samaritana. E olha como que é engraçado. Não foi a mulher que conversou com ele, foi ele que conversou com a mulher. Mas por que Jesus conversou com ela? Porque Jesus queria salvar ela. E sabe o que Jesus despertou nessa mulher? A simpatia dela. Eu posso dizer algo para você, irmão? Se Jesus foi capaz de se fazer homem para salvar você, será que nós não vamos ser capazes de ser mais ser humano para que Jesus salve uma pessoa? Sabe, eu sei que às vezes a gente tem o nosso jeito. A gente tem o nosso jeito. Mas tem hora que por uma alma vale a pena a gente mudar um pouco. Vale a pena a gente mudar. Porque se fosse depender da mulher, talvez ela não conversava com Jesus. Porque os judeus... Mas Jesus conversou com ela. Entendeu? Tem hora, irmãos, que tem pessoas que vai conversar com a gente, mas tem pessoas que não vai. E o que a gente vai ter que fazer? Despertar a simpatia da pessoa e usar também a nossa simpatia para conversar com aquela pessoa. A Bíblia diz o quê? Se depender de vós, mantei a briga com todos? Não, mantei a paz. Entendeu? Se depender de nós, vamos manter a paz com todos. Então, se você pode cumprimentar uma pessoa, se você pode fazer o bem para uma pessoa, por que não fazer? Por que não fazer? Então, para aquela mulher, ela nunca imaginou que um judeu ia conversar com ela. Talvez, irmãos, as pessoas têm receio de vir para a igreja, ou até de conversar com nós que somos cristãos, e porque às vezes nós mesmos não falamos com elas. Entendeu? Se talvez nós falássemos boa noite, né? Boa tarde, né? Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, né? Não é tão simples, né, irmão? Às vezes a gente fazer isso. E às vezes uma conversa, pode ali nós podemos ganhar algumas vidas para Jesus. Podemos ganhar algumas almas para Jesus. Então não seja antipático. Entendeu? Não seja antipático. Sabe, será que uma vida não vale a gente se quebrantar um pouquinho, sabe? A gente deixar um pouquinho orgulho. Não, se não conversar comigo, eu não converso. Pode sentar do meu lado. Vai com a boca fechada daqui até lá. Mas será, né, irmãos? Que às vezes se a gente tem uma palavra, tem alguma coisa de ânimo, será que a gente não pode conversar, né? Então, irmãos, vamos ser mais, sabe? Ter mais simpatia com as pessoas. Conversar mais com as pessoas. E quer ver a pessoa se sentir útil, né? Imagina, a mulher samaritana, os judeus não conversavam com ela. Os judeus nós sabemos que tinha elas como cachorrinho. Nós sabemos, os gentios como cachorrinho. Aí Jesus pede um favor para ela. Você entendeu? Esse homem pedindo um favor para mim. Ela fala, mulher, dai-me de beber. Aí a mulher fala, mas como você sendo judeu pede para mim que sou samaritano, dai-me de beber? Aí falou, mulher, se você soubesse quem estava pedindo para você, é você que ia pedir para mim. E se você pedia para mim, eu te daria água viva. Ali já começou um diálogo, irmãos. Já começou um diálogo. E ali nós vemos que Jesus despertou também, primeiro, a simpatia daquela mulher. Depois, a curiosidade dela. Jesus falou, se você soubesse quem está pedindo, você que ia pedir. Se conhecesse o dom de Deus, eu te daria água viva. Aí ela fala, mas como? Você não tem balde, como você vai pegar água aqui? Você não tem como tirar a água do poço. Ela não estava entendendo, até aí ainda ela não estava entendendo. Mas ela já estava mais dialogando, já foi despertando a curiosidade. Como que ele vai fazer? Aonde ele vai tirar? Como que ele vai fazer para que a água apareça? Aí Jesus começa a mostrar para ela.
que a água que ele queria dar para ela era o que ela necessitava. Isso é forte, meus irmãos. Por quê? Porque para ela, aquela água de Jacó era tudo. Entendeu? Aquela água do poço era tudo. Ela tinha aquela água ali como uma coisa sagrada. Pode ver que ela fala: você é maior do que o nosso pai Jacó, você é maior do que eles, você não é maior que eles. E Jacó deu essa água aqui para os pais, os gado, os filhos, toda a descendência tomou dessa água. E você é maior do que eles. Só que aquela água podia vir de herança. Só que aquela água não saciava ela espiritualmente. Aí Jesus faz ela entender que ela tem necessidade. Posso dizer para vocês, irmão, traduzindo para nós: a água do homem, as coisas do mundo, não nos sacia por completo. Aquela mulher conhecia da religião de Samaria, mas ela não conhecia o dono da vida dela. Ela não conhecia o autor da vida dela, que era Jesus. Ela não conhecia o Salvador. Então, muitas das vezes, a gente está tomando água natural. Muitas vezes a gente está tomando água que não sacia. Mas Jesus quer dar para nós a água que sacia. Só que nós temos que entender a necessidade. Porque se nós não entender a necessidade que nós temos dessa água, a gente não vai ser saciado. Quando você está com sede física, irmão, o que você faz? Você tem um bebedouro aqui, igual na igreja, tem um bebedouro, você vai lá e toma água. E quando você está com sede espiritual, onde você vai? A gente tem que ir na fonte. A gente tem que ir direto na fonte. Então, primeiro Jesus, ele desperta a simpatia, começa a conversar. Depois a curiosidade, seja, aonde ele vai pegar essa água? Aí daqui a pouco, ela começa a ver a necessidade. Dai-me dessa água, porque se me dá dessa água, eu não vou precisar vir mais aqui pegar, eu não vou ter mais sede. Porque ele falou: quem beber dessa água não vai ter mais sede. Agora eu digo para você e para mim: você entende a necessidade que a gente tem de Jesus? Você entende que se a gente não tomar dele, nós continuamos com sede? Você entende que se a gente não tomar de Jesus, a gente não tem vida, e vida que faz jorrar, seja vida eterna? Então vamos entender, irmãos, que sem Jesus não tem vida eterna. Não importa a fonte que a gente vai aqui na terra. Não importa. Essas fontes não saciam. Essas fontes não vai deixar a gente satisfeito. A única fonte verdadeira é Jesus. Então Jesus está falando: ó, você está indo nessa água, mas eu estou mostrando para você a necessidade que você tem de mim. E muitas vezes, irmãos, me perdoa porque eu vou dizer, mas muitas vezes as pessoas não sabem a necessidade que ela tem de Jesus. Por quê? Porque se soubesse, buscava Ele. Porque se soubesse, aceitava Ele. Porque se soubesse, tomava dele todo dia. Como que toma de Jesus? Orando, estudando, se entregando para Ele, confiando nele, se alimentando dele. Para quê? Para que outras águas não venham querer nos alimentar e sufocar a água pura, a água limpa. Então que nós ficamos com a fonte verdadeira. Que nós vamos entender que só Jesus é a fonte verdadeira. A mulher disse assim, ó, só para a gente entender. Afirmou Jesus no versículo 13: quem beber dessa água tornará a ter sede, seja, da água de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele fará uma fonte a jorrar a vida eterna. Ou seja, essa água não traz vida que você está tomando aí. Essa água só é para o corpo, mas a água que eu te der vai te trazer vida. E vai te trazer vida eterna. Aí a mulher disse assim para ele, versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água. Ou seja, essa água que eu quero, que traz vida para mim. Essa água que eu quero. Dai-me dessa água. E que eu não tenha mais sede. Para que eu não tenha mais sede. Então dá dessa água que eu não quero ter mais sede.
Aí olha o que diz a palavra. Nem precisa vir aqui buscá-la, disse Jesus. Vai e chama teu marido e vem cá. Agora aqui Jesus, o que ele faz? Ele faz essa mulher entender que ela tem a necessidade de confessar o seu pecado, confessar o seu erro. Porque só bebe da água de Jesus, da fonte, quem se arrepende. Você sabia que quem não se arrepende não tem como beber da fonte? Quem não confessa, já foi falado pela nossa irmã, quem não é verdadeiro, não tem como beber da fonte. Então Jesus dá uma oportunidade, vai, porque Jesus falou para chamar o marido dela. Entendeu? Tem coisa que Jesus fala com a gente, não é em vão não, irmão, para ver o que está no nosso coração. É para falar com a gente, é para ver o que a gente vai fazer, para ver o que a gente vai falar. Vai e chama seu marido. E o que a mulher diz? Não tenho marido. Ela falou a verdade, eu não tenho marido. Ela poderia ter falado, eu tenho lá. Mas ela falou, eu não tenho marido. Porque ela sabia que ela estava com um que não era dela. Aí Jesus disse assim, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O próprio Jesus falou, o que você disse é verdade. Esse marido não é seu, não te pertence. Mas a mulher não teve a oportunidade de falar a verdade. Você entendeu, meus irmãos? Se a gente quer beber da fonte, não dá para beber com mentira. Se a gente quer beber da fonte, quer se alimentar da fonte, não dá para beber com mentira. Eu tenho que falar a verdade. Jesus, ó, eu pequei mesmo, eu falei, eu estou com um lá que nem é meu, que a gente não venha fazer isso, eu estou fazendo coisa que não agrada. Tem que falar a verdade. Porque era uma chance dela entender que ela precisava buscar o arrependimento, que ela precisava confessar, que ela precisava ali mudar de vida, mudar a situação. E se ela encobrisse? Né? E se ela encobrisse? Ela não encobriu, irmãos. Ela não encobriu. Então tem coisa que não deve ser encoberta. Ainda mais quando a gente está diante de Jesus. Quando a gente está diante de Jesus, aliás, não tem nada encoberto, né, perante Ele. Quando a gente está na presença dEle. Aí, Jesus falou, vai e chama o seu marido. Aí ela já fala, ó, agora eu entendi que você é um profeta. Primeiro, o que aquela mulher achou que Jesus era? Um viajante cansado. Só um judeu que estava passando ali pelo caminho, parou para descansar. Agora essa mulher, já que ele revelou da vida dela, falou, então esse aí só pode ser um profeta. Então eu tenho algumas dúvidas para tirar com você, Jesus. Vou perguntar. Jesus não, ela não falou, né? Mas já que você é um profeta, eu tenho algumas dúvidas para tirar. Meus irmãos, se você tem alguma dúvida, você tem que perguntar para Jesus. Você sabia? Pergunta para ele, conversa com ele. Entendeu? Se você sabe que ele sabe de tudo, por que não conversar com ele? Converse com Jesus, que ele esclarece, irmão. Ele tem poder para esclarecer na minha vida e na sua vida. Aí diz o 19, disse a mulher, vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus está falando, ó, eu vou dizer para você. O que você está adorando o que vocês não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Mas fica tranquilo que eu vou trazer algo novo para você. Porque imagina, quem morava em Samaria não podia ir para Jerusalém. Imagina como que aquele povo ia ser salvo se Jesus não fosse ali até eles. Entendeu? Aí Jesus fala agora para ela. Diz assim no 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai o procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então aquela mulher vai conversando com Jesus. E Jesus vai dialogando com ela e vai despertando as coisas nela. Aqui ele desperta o lado religioso dela,
Porque você sabia que todo ser humano, pode ver que o ser humano ele quer buscar uma religião. Porque no ser humano ele quer buscar um Deus. Na verdade ele quer buscar um Deus, ele sabe que existe um Deus. Porque está escrito lá em Romanos, o ser humano sabe da consciência que tem um Deus. Mas às vezes ele busca em religiões. E Jesus foi, aonde que essa mulher conversou com Jesus? Na parte religiosa. Mas agora Jesus já mostrou para ela que não era o lugar, mas que era adorar a pessoa certa e em espírito. Se não adorasse Jesus, não adorasse Deus, se não tivesse em espírito, podia ser em Jerusalém, podia ser em Samaria, podia ser onde for que não ia dar certo. Você entendeu? Então, seja, você e eu podemos estar aqui dentro da igreja, mas se não tiver em espírito, não agrada o Pai. Não agrada a Deus de jeito nenhum. Você pode aqui, na carne, não tem como agradar a Deus. Só agrada quem está em espírito. Por quê? Porque Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então Jesus desperta também a parte religiosa da mulher. Então, irmãos, vamos atrair as pessoas a Jesus Cristo. Atrair as pessoas a Jesus. As pessoas querem buscar algo, irmão. Querem buscar algo. Mas a gente tem que mostrar a pessoa certa para elas. A Bíblia diz que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvos nas suas enfermidades e se apartar dessa geração perversa. É o que diz em Tiago. Ali tem um contexto também. Mas eu trago a verdadeira religião conforme a palavra. A palavra religião nós sabemos que do latim é religare. Então é o que? A vontade de Deus é religar o homem a Ele. E a religião tem o papel de religar o homem a Deus. Agora, como que a gente religa o homem a Deus? O que a Bíblia diz? Que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Irmãos, conforme a Bíblia, eu mostro qual que é a verdadeira religião. É aquela que te leva a Jesus e Jesus te leva a Deus. Se não te levar a Jesus a verdade, não é a verdadeira religião. Porque a verdadeira religião é aquela que liga o homem e Deus. Se não religar através de Jesus, não é religião verdadeira. Só chama de religião. Mas não é aquela que religa o homem a Deus. Porque só Jesus, irmão. Então, qualquer outro meio que não te leve a Jesus... E você vê, irmão, que os irmãos lutou bastante com isso. Lá em João, vocês vão ver mais para frente, tinha o gnosticismo, tinha algumas coisas, que ele falava que para chegar até a Deus tinha que passar pelos anjos, depois dos anjos. Então, olha as conversas. Mas hoje não, nós sabemos que é só através de Jesus. Então, toda religião que te leva a Jesus e verdadeiramente te leva ao Pai, aí sim, agora se não é, então pronto, acabou. Aí, a mulher continua dialogando com Jesus. E olha como é maravilhoso, como é que chama? É graduativo. A experiência que ela vai tendo com Jesus. Como que vai assim, sabe? Vai elevando. Irmão, quão bom se fosse assim cada dia mais na nossa vida. Não vez a gente diminuir o nosso amor por Deus, não vez a gente diminuir o nosso conhecimento por Deus, a gente deveria aumentar. Primeiro, aquela mulher vê Jesus só como um viajante, depois como um profeta. E por último, vocês vão ver que ela vê Jesus como um Salvador, como um Messias. Não seria maravilhoso se todo mundo visse Jesus não só como um homem, não só como um profeta, mas também como um Salvador? Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Ou seja, gradativamente ela foi tendo visões de Jesus. E no final ela entendeu que Jesus era o Salvador. Que Jesus era o Senhor. Olha, continuando, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Messias nós sabemos que é ungido, um enviado, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Olha, Jesus falou com ela, Jesus conversou com ela. Ela falou assim, não, mas eu sei que quando o Messias vier, ele também vai anunciar, ele vai falar dessas coisas. Aí Jesus fala para ela, versículo 26, disse Jesus, eu sou. Enquanto aquela mulher estava esperando alguém vir anunciar, Jesus já estava ali anunciando para ela. E para ela entender que era ele disse, eu sou. Não foi para mim. Se a gente for ver, Jesus estava se apresentando ali como o Senhor, como o Salvador.
E aquela mulher diz: eu estou esperando ainda, quando o Messias vier, ele vai anunciar. Aí ele diz: não, olha seus olhos para mim, eu sou. Ou seja, eu estou me revelando para você, eu estou mostrando que é eu, o Senhor e o Salvador. Irmão, isso aqui, se a gente for entender num sentido simples, não tem outro Salvador a não ser Jesus. As pessoas podem esperar salvação de todo qualquer lado, mas o Salvador já está aqui, é Jesus. É Jesus, se não é Jesus, não é outro. É só Jesus que salva, cura e liberta. Ele diz: eu sou o que falo contigo. Você está esperando o Messias? Eu digo: Messias sou eu. E eu estou falando com você. Aí, olha a visão da mulher como mudou, irmão. Ó como é bom conversar com Jesus, como a nossa mente se abre. Olha o que diz. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Aí no versículo 28 diz assim: quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede. Um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será este porventura o Cristo? A mulher foi lá fazer o quê, irmão? Buscar água. E a água pegava com o quê? Com um cântaro. Quando ela encontrou Jesus, deixou o cântaro. Você entendeu? Era como se ela estivesse falando: eu encontrei uma água melhor. Isso aqui já é passado, sabe? Isso aqui já é passado, esse cântaro. Nessa água aqui agora, essa aqui não salva não. Eu prefiro dessa. Então, você entendeu que quando a gente tem um encontro com Jesus, aquilo que nós achávamos que era o nosso apoio, que era a nossa base, que era ali que nós firmávamos a nossa raiz. Não, isso aqui, se não é isso, não tem outro. Aí quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente deixa e entende que é só Ele. Você viu como a mulher se converteu? Porque ela deixou o cântaro. Se ela tivesse só preocupada com a água física, ela ia ficar com aquele cântaro, ia levar a água. Quem está preocupado com água física, só fica levando o cântaro. Leva peso, leva carga, leva jugo e não é alimentado. Mas quem se preocupa com a água espiritual, ele é alimentado pela água da vida. Ele é alimentado pela água do céu. E a mulher falou: vinde um homem que falou tudo, irmãos. Tudo ao meu respeito. Não é ele o Messias? A mulher já saiu anunciando, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer: e saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Nenhuma conversa. Jesus vai lá, salva essa mulher salva mais, vem trazer mais vida para Jesus. Como é importante, irmão, aí você ter uma vida com Jesus e passar Jesus, porque há salvação de almas, a libertação, a cura e a transformação. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, eles foram até Jesus. Olha para vocês ver o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Aí vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Agora já não era mais pelo que a mulher falou. Olha o que diz o 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que dissesse que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, meus irmãos. Olha que maravilha. Rapaz, não só aquela mulher teve a visão que Jesus era o Salvador, mas também um samaritano falou: ele é o Salvador do mundo. Ou seja, ele é o Salvador da nossa alma, ele é o Salvador da nossa vida. O que Jesus fez? Despertou a fé daquela mulher, e aquela mulher creu que ele era o Messias. A mulher saiu anunciando, aí despertou as fé dos outros, e os outros creu que ele era o Salvador, e ele salvou. Porque quem crê que Jesus é o Salvador, ele salva. Então, em nome de Jesus, igreja, Jesus está aqui falando comigo, com você, através da palavra. Vamos deixar ele cada vez mais, a nossa visão de Jesus ser progressiva, nunca diminuir. Nunca pense que Jesus é só um homem. Nunca pense que ele é só um profeta.
Saiba que Ele é o Salvador. E saiba que sem Ele, você pode buscar o que for, você nunca será satisfeito. Você nunca será plenamente completo. Porque só Ele nos completa. Só Ele nos completa. E outra coisa, Jesus não despertou a simpatia das pessoas? Dessa mulher, vamos despertar a simpatia das pessoas. Jesus ali também não despertou a curiosidade daquela pessoa, vamos despertar a curiosidade das pessoas. Vamos fazer igual Paulo também, né? O que Paulo falou? Paulo chegou na igreja, se eu não me engano, na cidade de Coríntios ou Atenas. Ele viu aquele povo idólatra e tinha lá um Deus desconhecido. Paulo falou, é isso mesmo que eu vou usar. Falou, sabe aquele Deus desconhecido lá que vocês já fez? O povo era tão idólatra que já tinha um altar para o Deus que eles nem conheciam. O tanto de altar que ele tinha formado. Aí Paulo falou, eu vou aproveitar a oportunidade. Sabe aqueles deuses desconhecidos lá que vocês fez lá? É ele que eu vou apresentar para vocês. Sabe aquele altar para os deuses conhecidos que vocês fez? Então é ele que eu vou... Sabe quem é ele? Ele foi o que fez os céus e a terra e tudo que nele há. Pronto. Então, Paulo aproveitou a oportunidade ali e despertou naquelas pessoas. Amém, meus irmãos? Então que nós venhamos ficar com Jesus. E que Deus use a sua vida, a minha vida, para pregar o Evangelho. E que a nossa vida cada dia mais venha crescer com Ele. E que eu e você, irmãos, entendemos que a gente tem necessidade de vida espiritual, tá bom? Entende? Fala assim, eu tenho necessidade de vida espiritual. Porque essa mulher entendeu que ela tinha necessidade de vida espiritual. Segunda coisa, vamos entender que nós temos a necessidade de arrependimento. A gente tem que se arrepender. Vamos entender, eu tenho que se arrepender, eu tenho que confessar. E a terceira coisa, vamos entender que a gente tem a necessidade de receber Jesus como único Senhor e Salvador na nossa vida. Amém, meus irmãos?